Sejam todos bem-vindos no programa Rádio Análise Saúde. Estamos ao vivo na Astral TV. Hoje a minha convidada especial é a Sueli Buriasco. Seja muito bem-vinda, Sueli. Muito obrigada, uma alegria estar aqui. Estávamos combinando há algum tempo, uma alegria estar aqui. Agora deu certo, né? Gente, a Sueli Buriasco, ela é escritora, jornalista, palestrante, mediadora de conflitos e embaixadora da paz pela UFP. Sueli, o que é uma mediadora de conflitos? É uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Tem uma situação bem interessante que uma vez eu cheguei e a pessoa perguntou, numa recepção, a pessoa perguntou qual a sua profissão? Eu falei, eu sou mediadora de conflitos. Aí a atendente falou assim, essas que ficam em cima do muro? Não é, viu, gente? Não é. Na verdade, a mediação de conflitos é uma ferramenta de diálogo muito importante. Ela é uma instituição, ela tem começo, meio e fim. Tem gente que acha que é só uma conversa e não é uma conversa. Existe uma estrutura e que a gente estuda muito para poder desenvolver e conseguir diminuir ou mesmo tirar os ruídos na comunicação entre duas ou mais pessoas envolvidas no conflito. O mediador de conflito, na verdade, ele é um facilitador do diálogo. A gente não julga, talvez isso que ela tenha falado de ficar em cima do muro, né? A gente não julga, a gente não tem que dizer, você está certo ou você está errado. Não é isso, é uma cultura totalmente diferente, em que você levanta o interesse das pessoas e a partir do momento que você consegue mostrar esse interesse, as pessoas resolvem seus próprios problemas. Porque eu acredito muito nisso, Rose. Quem tem poder para resolver o seu problema é você mesmo. Você só precisa, muitas vezes, de alguém que facilite isso para você. O que diferencia a mediadora de conflitos com a psicóloga? Totalmente diferente. Na mediação de conflitos, a gente trata a comunicação, trata o problema em si, o confronto, né? Que na verdade, assim, o conflito ele é natural. Todos nós entramos em conflito até conosco mesmo. Onde tem um ser humano, existe conflito. Se tiver dois, está multiplicado, e aí vai. Então, na verdade, o que a gente faz é levantar essa questão quando as pessoas estão nesse ruído que uma fala A outra entende Z, é o momento da gente conversar e entrar num acordo. E como que se entra no acordo? Através dos interesses. Isso que é importante. E é isso que os casais de hoje em dia estão faltando muito, né? Eu atendo casais eu trabalhei muito tempo no judiciário, depois eu sentia que quando é no judiciário, os casais já vêm separados para tratar questões de bens ou guarda de filhos. E eu senti a falta de conseguir uma maior intimidade, do tipo, se eles tivessem falado comigo, tivesse feito mediação antes. E a partir disso eu escrevi meu segundo livro, que é Mediando Conflitos no Relacionamento a Dois, em que eu conto histórias baseadas em fatos reais, porque é bom dizer que a mediação é totalmente confidencial, né? O que se fala numa sessão de mediação, nem um juiz pode pedir para a gente testemunhar, nada. Isso daí é lacrado mesmo, né? Por lei. Que hoje a mediação é lei, né? Eu sou mediadora antes de ser lei, a gente participou dessa luta. Então, o que acontece? A gente consegue enxergar coisas que muitas vezes o casal não está enxergando. E aí você traz um ponto muito neufrágico, que é essa questão de que não tem mais paciência. E às vezes a questão nem é paciência, é entendimento. Sueli, mas como que você consegue deixar o casal ele preparado? Porque nós sabemos que o casal, você está ali mediando o conflito do casal. Por que o casal não consegue chegar sozinho? Então, a ideia do livro foi para que pessoas que lessem conseguissem chegar sozinhos. O que falta? Conhecimento, muitas vezes. Conhecimento que nossas emoções nos cegam,
Isso aí é uma coisa interessante. Se eu estou com raiva, se eu estou nervosa, até a respiração do outro me incomoda. Se eu tenho conhecimento disso, eu consigo dar um tempo para mim, desenvolver minha inteligência emocional, porque não tem como, a emoção vem. Aí, como que eu vou tratar isso? E aí, Rosa, eu vou te falar, eu tenho exemplos de casais que começaram um confronto a partir da forma como o marido apertava a pasta de dente. Irritava tanto ela, porque o que é um casal? Um vem de uma família, outro vem de outra família, são duas culturas diferentes, de repente estão uma vida só. Sim. Aí um coloca a toalha do jeito que o outro não gosta, um faz... Tem gente que briga pela cor das roupas nas gavetas, né? Então, o que acontece? Tem que compreender, tem que haver um grau de compreensão, mas tem que ser das duas partes. Não pode uma parte só compreender. Por isso que a mediação tem um efeito muito bom. Mas as duas partes estão erradas? Ou existe só uma parte que está errada? Então, isso que é bacana. Nossa, você é ótima. Isso que é bacana, Rose. Nós não trabalhamos com certo e errado. Nós trabalhamos com o diferente. Aí a pessoa se assusta, porque, na verdade, a pessoa, se tiver o casal, cada um quer que você dê razão. Aí você fala assim, não existe isso. Vamos sair dessa posição. Aí você escuta é um método bem interessante, porque quando você está emocionalmente envolvido, e isso é do ser humano, não é porque a pessoa está errada, é do ser humano. Se você está emocionalmente envolvido num problema, você não enxerga a solução do problema. E tudo que acontece reafirma, tá vendo? Verdade. Tá vendo? Ele isso, tá vendo? Ela aquilo. Então, o que precisa? O mediador, ele vai afastar isso, vai tirar esse muro, e aí eles vão conseguir um olhar para o outro. Rose, é assim, eu falo isso no livro, é questão de 100% dos casos. Eu atendi muitas pessoas como mediadora e como supervisora, porque eu formo também mediadores. Sim. E eu aprendi isso, que é uma coisa assim, muito interessante, a gente traz para a vida da gente. Verdade. Quase 100% das pessoas falam assim, eu não sabia que era isso que você pensava. Eu não sabia que eu tinha te magoado. Eu não sabia. É assim. É a falta do diálogo, né, entre o casal. A comunicação nunca falta, mas o diálogo... O diálogo que falta, que peca mesmo é o diálogo entre o casal. É o diálogo. O diálogo, a pessoa fala e a outra escuta, mas com aquela vontade de entender, porque se você está magoado, você não escuta, você ouve. É verdade. E passou. E quando que a gente tem que escutar um ao outro no relacionamento? Sempre. E em qualquer relacionamento. E respeitar a opinião do outro. Diferente. É lógico que existe o errado, não existe o certo e o errado, mas normalmente não é o certo e o errado que causa o problema. O que causa o problema é o diferente, é eu não entender a diferença, até porque, Rose, a mediação ela tem um resultado espetacular. Eu imagino. Só que, se tiver má fé, se alguma das partes estiver mentindo, não dá certo. E você consegue descobrir que uma das partes elas estão mentindo? Ah, sim. Aí que a gente tem uma ferramenta bem interessante que a gente separa. E aí você fala com um e com o outro separado. E fala com os dois ao mesmo tempo, porque não pode dar essa impressão de que você está vendo que a pessoa está mentindo. Ou manipulando uma outra, né? Exatamente. Aí quando você está sozinho, você pode ser mais incisivo. Aí você pode falar, olha, a conta não está fechando. O que está acontecendo aqui? Sabe? Aí a pessoa vai, porque... Muitas vezes você consegue. Eu nunca precisei abortar uma mediação, graças a Deus. Muitas vezes você consegue fazer a pessoa, olha, se você continuar assim, não vai resolver. Qual é o seu interesse nisso? Começa a fazer a pessoa refletir e ela volta atrás. Mas se tiver má fé, esquece. Eu tenho casos assim de colegas que realmente abortaram, trouxeram, aí vieram me procurar, ela falou, nem pega, a pessoa não quer, ela não quer resolver. Olha. Mas a maioria quer resolver. A maioria das pessoas, elas não querem magoar a outra. Ela magoa sem querer. Será, Sueli? A maioria das pessoas, pelos atendimentos que eu tenho, essas pessoas sim
se resolve. Inclusive, tinha uma brincadeira no fórum que falava que eu ia virar juíza da paz, porque na hora da mediação ele saía aquele climazinho já do casal, né? Porque muitas vezes não quer a separação. Aí tem um livro do Romão que é maravilhoso, Só o Amor Não Basta, e eu uso isso muito, né? Verdade. Só o amor não basta. É a paciência. De César Romão. É o entendimento, mais do que a paciência. Entender o outro, entender que o outro pensa diferente. Então, Sueli, mas por que está tão difícil de manter um relacionamento hoje em dia? Quais os casos que você pega, que você vê, gente, é uma coisa tão boba? Então, aí que é o negócio. A coisa é tão boba para quem está de fora. Quem está dentro não tem coisa boba, está sofrendo. Você olhar para esta dor, escutar esta dor faz toda a diferença. E o que nós estamos vendo no mundo? As pessoas não estão tendo tempo para escutar o outro, não estão tendo esta boa vontade. Sim. Então, o grande problema dos relacionamentos, empresas, eu pego casos que, sabe, um não quer magoar o outro, mas vira um conflito, vira uma confusão, aí as equipes entram vai tudo para trás. Tudo para trás, por causa, às vezes, a posição do ar-condicionado, falta de compreensão, poxa, ela tá tossindo, não vamos ligar o ar-condicionado, da briga. Eu já peguei tantos casos nesses 20 anos que eu faço mediação, a maneira como a pessoa passa e deixa a pasta na mesa da outra, fala, nossa, que grossura, que agressão, se sente agredida. Então, quando você faz a mediação, a pessoa consegue dizer, eu não sei por que ela está assim, não, mas você jogou uma pasta. Nossa, desculpa, eu fiz aquilo sem querer. Uma outra situação também que pega muito nas empresas, nas equipes, é exatamente você trazer, que não deve trazer os problemas pessoais para o profissional, mas somos seres humanos, né? É muito fácil falar, né? Vamos separar, mas estamos ali com a emoção e tal. De repente, você chega um dia que você não justifica, mas que você não está bem e, de alguma forma, você trata um colega que se magoa facilmente e acaba se magoando e criando um problema. Aí começa, porque o conflito também, isso é legal de falar, Rose. O conflito não acontece sozinho, ele é alimentado. Ele começa com alguém, mas as partes vão alimentando, né? Então, aí que eu falo, a compreensão, entendimento. Poxa, chegou com a cara feia, deve estar com problema. A pessoa já fala, tá de cara feia comigo. Por que isso? Por que a gente leva tanto para o lado pessoal, né? Então, agora existe realmente pessoas que a gente tem que se afastar. Pessoas que não vão, não estou dizendo que todas as pessoas a gente tem... Mas até isso é um motivo de compreensão. Você compreende que com aquela pessoa não dá para você conviver. Então, você não tem que julgar, você tem que se afastar. Se não conseguir se afastar fisicamente, se afastar emocionalmente, né? E manter os relacionamentos. Você sabe que os relacionamentos são tão importantes. É importante. Você, como mediadora, Sueli, já teve algum caso que você não conseguiu fazer o casal entrar num acordo? Nunca. Nunca? Eu tenho... No Brasil, existe uma média de 67, estava nisso a última vez, de acordos em mediação pelo país todo. Eu tenho 90%. Nossa. E por que eu não vou dizer 100? Porque tem casos que você não fica sabendo, mas você sente o clima que aquilo vai resolver. Só que você não fica sabendo e o mediador não pode ir atrás para saber, né? Então é uma coisa assim, que é uma coisa de trabalhar com o coração, né? Você entrega sem ter retorno, porque você não pode saber. Você se doa. Você não pode. Eu não posso saber. Por exemplo, eu tenho a minha primeira cliente como mediadora, primeiro casal, até hoje eles me seguem, curtem, comentam meus coisas. Aí eu fico sabendo pela internet que estão juntos. Mas se estão bem, não sei, tá na internet. Sim. Mas que alguma coisa aconteceu de bom, sim, porque eles continuam comigo, e isso tem 20 anos. Né? Então é muito legal quando eles comentam e falam, nossa, olha que bacana, olha, né? Eu imagino como que você se sente. Mas muita gente passou por mim e eu não sei o que aconteceu.
Mas então a gente se doa e entrega. Você não pode saber. E se for no judiciário, você não pode nem conversar com o juiz sobre o assunto, porque o juiz tem que ser imparcial, ele não pode saber. Né? Então, a gente não pode conversar, então a gente não fica nem sabendo no processo como que evoluiu. Mas quando você trabalha, você tem o casal como mediadora, ao mesmo tempo também tem uma psicóloga ou não? Aí depende. Outra ótima pergunta. Eu não sou psicóloga, eu não trato trauma. Eu trato a comunicação e, assim, acompanho esse processo hoje fora do judiciário, né? Que agora eu trabalho em escritório. Aí eu acompanho esse processo para que a comunicação vá fluindo. Então, o trabalho comigo é daqui para frente, como que você quer ser? Eu não trato trauma. Aí algumas pessoas eu encaminho aí para psicólogos. Quando é uma questão de trauma, eu encaminho. A questão dos meus atendimentos, tanto da mentoria, né, que eu faço como mediadora, tá bom, então a gente resolveu aqui, tá, e agora, daqui para frente, como é que vocês querem? Entendeu? Entendi, que interessante, eu não conhecia o trabalho. A pessoa pode contratar você? Sim, eu sou como mediadora? Normalmente é um dos lados que vem me procurar, e pede para eu entrar em contato. Às vezes eles não estão se falando, né? Aí pede. E aí tem tudo: tem pai com filhos, mãe com. Eu peguei um caso bem interessante. A mãe não conseguia a aproximação. Olha só, ela queria sobre os filhos. Ela queria essa aproximação. Nossa. Com o filho. E foi briga por conta de política. E ela queria essa aproximação. Mas cada vez que ela tentava, eles brigavam mais, ficava mais feio. Mãe e filho? Mãe e filho. Nossa, aí ela me procurou, e aí eu procurei o filho, porque ela não falava com o filho, e a gente conseguiu estabelecer. Aí hoje eu vejo fotos, passar Natal, feliz da vida. Né? Quando é bom quando dá para saber. Sim. Quando eu acompanho, dá, né, Rose? Quando é processo já no judiciário, por isso que eu preferia ficar autônoma, né? Mas você, como mediadora, você sente que você conseguiu, né? É muito bom. Não tem como. Gente, é muito bom. O meu primeiro atendimento que eu fiz, ainda com supervisão, porque esse outro que eu falei já foi sozinha, ainda com supervisão, foi um casal e, nossa, foi assim, no final das contas, não aconteceu o que ele queria, mas ficou um clima tão bom entre eles, porque às vezes o que você quer, Rose, é uma posição. Eu quero e acabou. Quando você percebe que existe uma outra maneira de levar aquela situação e que esta maneira vai te atender emocionalmente, você muda. Então não aconteceu o que ele foi ali, porque o que ele queria. Mas ele levantou, olhou para mim e falou: posso te dar um abraço? Nossa, que emoção. Muito. Então, assim, é um trabalho que eu me dedico, que mudou. Eu imagino. É uma virada de chave na minha vida e que eu adoro falar sobre isso, porque eu acho que o que fez por mim, eu quero que faça para muita gente. E você, como mediadora, é um aprendizado, inclusive, para você. Para eu não errar, né? Rose, eu falo que é uma filosofia de vida. Você não consegue ser mediador se você não for mediador. Entendeu? Então você muda. Eu mudei minha vida, eu mudei minha forma de comunicar, eu mudei um monte de coisa e continuo precisando mudar. Eu imagino. É uma coisa de vida mesmo. Eu conversando com você aqui e agora, eu estou pensando como que eu estou errando no casamento, né? Como que eu e o meu marido nós estamos errando no casamento. E nada é por acaso. Não, né? E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo, elas estão pensando, eu também estou errando no meu casamento e nós temos chance. Exatamente. Eu estou com 42 anos de casada. Não é que é assim, vai virar um mar de rosas. Não existe um mar de rosas, nós estamos na Terra. Mas a compreensão
faz toda a diferença. Verdade. Faz toda a diferença. Aí eu ensino métodos da comunicação não violenta, métodos assim que você fala, nossa, isso aí é básico, mas a gente não faz. Por quê? Porque a gente está com raiva, porque a gente está magoado, porque a gente quer mostrar tal coisa, porque a gente quer desafiar. Acabou, você querer desafiar, é por isso que os relacionamentos amorosos é tanta briga, porque cada um puxa por um lado. Verdade. Né? Por que isso, se nós queremos a mesma coisa? Verdade. Então, e olha a paz que você traz. Olha a paz que você traz para as pessoas que procuram o seu trabalho, a paz que você está trazendo aqui, conversando comigo. Obrigada. Sabe? É fenomenal, é fenomenal. Essa entrevista é uma das que realmente vai ficar marcado para mim. Bom, obrigada. Sueli, você está com uma nova obra, né? Isso, é meu livro. Vamos falar um pouco sobre ele, gente? Estratégias para educar no caminho da paz. Vamos falar um pouco sobre ele, Sueli? Então, esse livro, assim, eu estou muito feliz de ter, a gente lançou em novembro, né? Tem o prefácio do César Romão, toda a arte do Breno Romão, que assim chegou no meu coração, a gente, né, se entendeu. O que acontece? Eu tenho um projeto que há 7 anos eu fiz no Mato Grosso do Sul, em Ponta Porã. E esse projeto foi a pedido da primeira-dama, da Vânia Pelufo, primeira-dama então, né, naquele momento, e a gente fez isso e deu um resultado muito bom. O projeto ele é voltado para a educação, mas para os adultos e não para as crianças. Porque a educação não é a sala de aula só. Verdade. Todos nós somos educadores. Né? A gente está educando, às vezes a gente está dando mau exemplo, às vezes está dando bom, mas a gente está educando, né? Então, esse projeto se tornou lei lá, um resultado belíssimo com professores, sabe a semente quando cai em terra fértil? Sim. Gente, o que eles fizeram desse projeto lá é um espetáculo, funciona até hoje, tem monumento, tem o Festival da Paz todo final do ano, é uma coisa maravilhosa. E agora, desde o ano passado, é lei na cidade de São Paulo também. Olha que alegria minha, né? Eu levei esse projeto, a Vera Tabachi, que é a presidente da ABIME, me levou para a vereadora Edir Salles, e ela incorporou, aí conversando com o prefeito Ricardo Nunes, que também é muito sensível à causa, ele, em 1 ano e meio, era lei aqui. Gente, que maravilha! E aí, ficava assim, eu dou o curso para esses adultos. Né? Escolas, empresas, isso aí eu continuo dando o curso. Mas me vinha muito isso, eu queria passar isso para frente, porque eu sinto que é uma inspiração. Porque eu não simplesmente detecto o problema. Nesse projeto, eu dou as estratégias mesmo. Como fazer? Eu estou com um problema com a minha filha, com o meu marido, como é que eu faço? Aqui tem estratégias, né? E aí, conversando com o César Romão, ele falou para mim, transforma isso num livro, joga isso, mais pessoas saberem. Hoje, Rose, eu tenho uma alegria de falar que quem quiser ler o livro vai sair fazendo, porque é uma apostila, eu estou ensinando passo a passo. Eu vou ler com certeza absoluta. Esse é seu. Amei o presente. Sueli, para quem quiser fazer o seu curso como mediador, como que eles podem procurar você? Em quanto tempo você forma um mediador de conflitos? Então, a formação depende de grupos e a formação nós temos quanto teórico, quanto prático, porque ser mediador não é fácil. Imagino. É maravilhoso, é incrível, mas você tem que se doar muito. Então, existe um período do teórico, existe o período prático, que é esse que eu fazia a supervisão, né? Então isso depende de ter uma turma. Eu formei, lá no Mato Grosso do Sul, eu fui a primeira, o tribunal me chamou e eu formei os primeiros mediadores no Mato Grosso do Sul, algumas turmas. E foi muito interessante, aí eu fazia a supervisão dentro dos fóruns. Fazia também a parte da mediação corporativa, que é muito bacana. Eu fazia com as equipes das secretarias, dos cartórios, né, dos fóruns.
E hoje eu já faço direto nas empresas. Sim. Eu vou lá, é tudo sigiloso, é muito, sabe? E as pessoas eu aceitam, Sueli? Então, é muito legal isso. Às vezes você chega e algumas vezes assim, mas por que chamou o mediador? Sim. Aqui não tem conflito. Ai, aí eu falo, nossa, que bom, então vamos trabalhar, né? Vai ser ótimo, porque já não tem conflito. Gente, aonde que vem o negar? É você entender que você não tem conflito. Não tem como, todos nós temos. Aquela história, né? O anjinho fala isso, sim, o demoninho fala, não, é você que está em conflito, você quer fazer tal coisa, sabe que não deve, e aí você entra em conflito. Então, o importante é esse entendimento. E aí tem o curso, tem a mentoria, eu faço mentoria, tem muitos advogados que mesmo fazendo o curso de mediação me procuram para a mentoria. Né, para levar isso mesmo para as carreiras, porque se você leva para a carreira como advogado, você resolve muitas situações em menos prazo, você tem mais tempo, mais processos, né? Você fica com aquela fama de que resolve rápido, então é muito bom para os advogados. Então eu tenho a mentoria que eu faço só para advogados. E tem as pessoas que me procuram, e uma coisa muito interessante, Rose, é que eu sou muito procurada por homens. Eu imagino. Em relação mas para mim foi surpresa no começo. E assim, olha, eu quero melhorar o meu relacionamento, eu não quero separar, mas eu não quero que a minha mulher saiba que eu estou fazendo. E pode, Sueli? Aí eu faço a mentoria. A mediação tem que ter 2 pessoas. Aí eu faço a mentoria para comportamento, para ele melhorando os comportamentos dele e tudo. O ideal são os 2, porque é mais rápido, né? Porque daí você está trabalhando com os 2, é mais rápido. Mas nós sabemos que nós temos medo de expor os nossos problemas. Quem tem mais medo, o homem ou a mulher, de expor? Aí que eu estou te dizendo que na minha mente sempre foi a mulher, porque a gente senta para conversar e já se abre, não é? Então, na minha mente sempre foi isso. Então, para mim, hoje eu tenho mais mentorados homens do que mulheres. Interessante. Ou seja, eles procuram sim, eles não querem dar bandeira. Para eles é difícil dar bandeira, mas eu tenho mais homens do que mulheres. Ai, isso é muito ótimo, não? E aí é muito bom, sabe por quê, Rose? Eu aprendo com eles, claro, porque é uma mentalidade diferente. É uma mentalidade diferente. Verdade. Então, o que acontece? Quando eu vou atender as mulheres, eu tenho essa carga de conhecimento do que eles estão me trazendo. Então, é muito interessante. É interessantíssimo. E em quanto tempo você forma um mediador? Não, o mediador ele tem que ter 200 horas de prática e acho que dá 120, se não me engano, por lei, a teórica. O mediador é bastante. A mentoria, não. A mentoria, às vezes 10 sessões, às vezes até menos. Eu costumo colocar umas 10, porque depois que você vai mudando o seu comportamento, você tem que ter um tempo para aquilo virar um hábito, né? Sim. Então, aí depende do caso. E a partir de que idade você pode? Eu já tive adolescentes. Adolescentes que não sabiam o que eles iam fazer de faculdade, de coisa, entrando em conflito com os pais e tal. E aí é muito interessante que as mães vêm, né, atrás, a mãe ou o pai. Aí eu falo, não, mas eu quero falar com ele. Porque ele que tem que querer, né? Claro. E aí ele tem uma pessoa que ele pode se abrir, que não vai levar, porque eu não falo para os pais nada, é sigiloso. Isso daí pode ir até contra a minha carreira. Eu não posso. Eu tenho um contrato de confidencialidade. Ética, né? Então, eles ficam super satisfeitos porque eles conseguem se abrir, trazer os problemas e eu não vou levar para os pais deles. Ai, que maravilha, gente. Ai, Sueli, você precisa voltar aqui. Ó, já? Esse assunto faz aqui tanto vai tempo longe. Que eu quero vir, Rose, que eu tenho tanta simpatia Mas você vai voltar. Por você, pelo Mas programa. Você vai voltar. Como que as pessoas podem encontrar o seu livro e pode deixar os seus contatos, Sueli? Sueli com Y Buriasco, todas as redes sociais. Inclusive tenho lá o meu celular, sou eu mesmo que atendo, tá? Às vezes não respondo na hora, mas vou responder. E o livro físico, por enquanto, ainda está comigo. Tá. O e-book está na Amazon.
né? Mas aí é só conversar comigo no direct, Mas a gente encontra, no não tem como. WhatsApp. É Sueli com Y, Buriasco, do jeito que fala. Ai, foi ótimo. Sueli, eu agradeço a sua presença aqui. Eu que Foi agradeço um prazer muito. enorme. Olha, gente, fazia tempo que eu queria ficar com essa mulher. Eu também. Gente, eu agradeço a presença de todos vocês e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau.